Mongólia, Pamplona, você mesmo faz. A responsabilidade social de nós comunicadores, dos jornalistas, é de ampliar, né, o alcance do jornalismo. É fazer com que mais pessoas possam participar desse jogo. É muito saudável, isso força as instituições de mídia a se repensarem e, ao mesmo tempo, começa a trazer também para esses produtores amadores de informação e a necessidade de repensar qual é a dimensão ética do seu fazer. Óbvio, não é uma coisa que sai todo mundo feliz e contente, mas que se eu souber olhar e não encarar essa pessoa como um concorrente, mas sim como um cara que está fazendo coisas que eu não teria como chegar e que eu tiver a hombridade de dizer, cara, pô, meu, tá aqui o crédito da informação, edital, tal blog. Eu me lembro quando eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, eu tinha alguns colegas, amigos que estavam na graduação, faziam ciência política e faziam algumas cadeiras em jornalismo, de como operar uma câmera, como segurar o microfone, falar, né, no rádio, mas o interesse era trabalhar com jornalismo político, então estudavam ciência política. Né? Eu acho que o que tem de interessante na possibilidade do especialista, do não especialista produzir, é o fato que ele desenvolve algumas linguagens que a gente não consegue desenvolver porque a gente é preso a uma delas. Essa ruptura, esse estilhaçamento de vozes, de possibilidades de quem falar, eu vejo como algo muito positivo. Quer dizer, nós estamos trabalhando no rumo de devolver à sociedade a responsabilidade por comunicar suas ideias. O fato de uma peça qualquer, seja em texto, seja em vídeo, em áudio, ser feita por um jornalista, não garante que aquilo seja uma peça jornalística. Um jornalista pode fazer peças de vários tipos. E o fato de alguém que não é jornalista fazer uma peça, não exclui que essa peça seja jornalística. Acho que o problema de colocar o jornalista como filtro está no fato de que ele padroniza a partir de determinadas linguagens, claro que são consideradas linguagens atestadas, mas de alguma forma elas são redutivas. É preciso também tomar cuidado com o inverso, de não achar que qualquer coisa que se faça, se coloca na rede em termos de informação, seja informação jornalística. Os jornalistas formados, eles devem participar, como acontece, por exemplo, no Centro de Mídia Independente há tanto tempo, devem participar de práticas que instruem, colaboram com pessoas que não dominam a técnica jornalística, a conhecer, a saber o que é um lead, né, como é que é a linguagem jornalística. Eu acho que esse é um compromisso social do jornalista de ampliar o conhecimento sobre a técnica jornalística. O papel do jornalista é tanto como um mediador, assim como uma pessoa que está entre alguém que tem um conteúdo para disponibilizar, mas talvez não conheça as melhores formas, as melhores técnicas, e um público que está interessado em saber de um assunto que talvez os jornais da mídia tradicional não vá abordar, não vá dar tanto espaço. Assim. Nós, comunicadores, nos anos de ditadura, nós trabalhávamos, nós levantávamos bandeira pela democratização dos meios de comunicação. O que aconteceu agora após a abertura, né, depois da ditadura? Nós esquecemos a nossa bandeira pela democratização dos meios de comunicação? Agora, pelo contrário, nós queremos que os meios de comunicação se fechem apenas para aqueles que detêm o diploma? Não, nós temos que continuar trabalhando pela liberdade de imprensa e de expressão. Você mesmo faz. Todos os meios de comunicação de massa, em algum momento, se basearam na ideia de interação, mas eu acho que a web é a plataforma ideal. A internet é o espaço das minorias. Agora a questão também é como você articula essas minorias dentro de uma produção comum. Os jornalistas pensaram para aquele meio, para aquele cibermeio, uma arquitetura da informação até um determinado aspecto. Depois desse aspecto, onde entra a colaboração, essa arquitetura se torna fluida. Mas a web tem um valor muito grande, que é ter sido inicialmente uma ferramenta muito baseada no texto. E as interações feitas em texto e que permitem a recuperação e a memória, diferentemente do que o rádio e a televisão, onde isso tudo se dissipa no ar. Na web, essa possibilidade de manutenção disso fez com que você possa acompanhar, interagir, trocar em tempos diferentes. Quer dizer, a web, eu acho mais interessante que ela redefine a noção de espaço e tempo, né? O tempo linear do rádio, o tempo linear da televisão, o tempo linear das mídias modernas é rompido pela web. E isso
para a interação é fundamental. Você mesmo faz. A gente escreve alguma coisa, produz algum texto literário, ou poético, acadêmico, porque a gente quer que isso seja visto pelas pessoas, lido, apropriado intelectualmente. A gente faz isso porque a gente considera que aquilo possa ter um valor literário, ou que possa ter um valor científico, acadêmico, senão também para que faria? Não é só para ter no currículo Lattes? Bom, tem gente que faz isso também, mas não é meu caso. A questão do direito autoral, ela não pode ser pensada de maneira simplista, como por exemplo nós devemos acabar com o direito autoral. Tudo agora tem que ser liberado. Não. Todo o conteúdo, ao ser reproduzido, precisa ser citado à fonte. Isso é uma questão ética, jornalística, pessoal. A estrutura pequena tem que ser mais honesta na hora de aprimorar, de juntar as pontas, de dar citação de link, de dar a citação de outras pessoas. E muitas vezes o que acontece? Talvez a gente vê próprias coisas como o jornal de Lattes e outras histórias, às vezes eu faço uma referência a alguma coisa que aconteceu, mas o debate que segue por ali só foi o ponto inicial. Se é a mesma coisa que eu pegar, tirar xerox e dar para várias pessoas. E bacana, um tempo atrás ninguém reclamava se tinha xerox no jornal e todo mundo discutisse sobre isso. É impossível restringir, é impossível impedir que as pessoas troquem, que as pessoas compartilhem. E é ainda mais nocivo pensar que o conhecimento não deve trafegar livremente. Tem que se partir do fato de que a web foi criada justamente para permitir essa linkagem de documentos. A ideia do Tim Berners-Lee era que todo mundo pudesse estabelecer conexões entre seus documentos e os documentos dos outros. Tem havido certos exageros, um excesso talvez de consulta a advogados. Se é cópia e precisa de autorização, a lei tem para isso. Acho que começa a ficar claro que tudo aquilo que envolve interesse público, tudo aquilo que envolve o ser humano, o conhecimento, precisa de licenças flexíveis. Você mesmo faz. Olha, futurologia eu não faço. Eu acredito que o surgimento da internet, ele certamente está fazendo com que a relação entre as mídias existentes vá se modificando. Mas isso não significa que nenhuma delas vai desaparecer. Pelo menos a curto prazo eu não vejo nada desaparecendo. Eu vejo as relações se tornando cada vez mais complexas e cada vez mais complementares. O jornalismo participativo, eu gosto de chamar de web jornalismo participativo, ele não é uma ameaça para o jornalismo. Na verdade, existe uma grande desconfiança quando tu fala com, especialmente pessoas ligadas aos sindicatos de jornalistas, alguns acadêmicos também, mais tradicionais. Eles às vezes veem com muita desconfiança o jornalismo participativo, acham que é uma avacalhação do jornalismo. Eu vejo o jornalismo participativo como complementar. Enfim, a web não é o mal, ela não veio para tirar o emprego, ela não veio para destruir, muito embora a gente saiba que isso pode acontecer. O blog não vai matar o jornal impresso. O YouTube não vai terminar com a televisão, essa que a gente tem em cima da mesa ou pendurada hoje numa parede. Eles inclusive se complementam. O que seria, por exemplo, dos blogs se não tivesse telenovela? Se não tivesse telejornal, para as pessoas poderem discutir as telenovelas, o seriado Lost, nos blogs. E o que seria, por exemplo, dos jornais, se não tivesse os blogs e o Twitter pautando os jornais? Quantos jornalistas hoje estão no Twitter e estão olhando a blogosfera à procura de assuntos? Eu não acredito que haja essa substituição, mas eu acredito que tenha que haver uma formação de profissionais, dos cursos, de profissionais que sejam multimediáticos. Se acomodar a esse novo momento em que você tem um deslocamento entre onde está o dinheiro e onde está o público. Esse é o problema do mercado. Onde está o público e onde está o dinheiro. O Estadão, o jornal, tem um público diário de 250 mil leitores, quer dizer, 250 mil assinantes, ou seja, vende 250 mil exemplares. O portal já chega a circular diariamente quase o triplo disso. E a tendência é que cada vez mais público esteja aqui, cada vez mais gente passe pelo online. Mas isto aqui é 6% do faturamento disto aqui, 6 a 9%. Então aqui está o dinheiro, aqui está o público.
Como é que você unifica as duas coisas? Esse é o grande desafio que está posto para as empresas de mídia. Eu posso citar McLuhan, que diz o seguinte: as mídias dificilmente superam umas às outras. As mídias, na verdade, convivem umas com as outras. E o que acontece é que se complexificam as relações entre elas cada vez que uma mídia nova surge. Babilac, pop, chinfra, tropicalia, parangolé, beatnik, vietcong, bolchevique, technicolor, biquíni, pagode, axé, mambo, rádio, cibernética. Celular, automóvel, buceta, favela, lisérgico, maconha, ninfeta, megafone, microfone, clone, sonar, Sputnik, Dada.